Olha, novas informações dão conta de que órgãos públicos, nos quais estava prevista expressamente a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes, não tiveram a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes para o Banco Master. Então, afinal de contas, o escritório da família do Moraes fazia o quê para o Master para ganhar 129 milhões? Eu vou te dar todos os detalhes disso e te mostrar como o cerco está se fechando cada vez mais em relação a esse contrato pornográfico, para dizer o mínimo. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que antes vocês se inscrevam aqui no canal, também considerem se tornar membros, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos e, sobretudo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é importante para você, e se é para você, vai ser para os outros, e ele distribui o conteúdo para mais pessoas, você ajuda a nossa comunidade aqui a crescer. Muito bem, esse contrato, primeira coisa, o contrato da esposa, do escritório da esposa do ministro Moraes e filhos dele dão conta de que a atuação seria na Receita Federal, no Banco Central, no CAD, na Polícia Federal, na Fazenda, enfim, uma série de lugares. E como a esposa do ministro Moraes, como os seus filhos, como os advogados do escritório não vêm a público explicar do que afinal se tratava esses 129 milhões para eles atuarem, 3,6 milhões por mês, como eles não explicam a razão desse contrato, que não faz sentido dentro do mercado jurídico, ninguém ganha um troço desse, ninguém ganha um volume desse, é um contrato, repito, pornográfico, do ponto de vista de valores, não existe isso no mercado, como ninguém explica, e como o sigilo máximo, o sigilo master foi imposto pelo ministro Toffoli no STF, e ninguém mais tem acesso a nada a respeito desse caso, a imprensa começa a ter uma boa ideia, que é assim, eu não sei, então, o que foi feito pelo escritório, né? Então eu vou descobrir o que não foi feito e começa a buscar os órgãos e perguntar: teve atuação aqui do escritório do ministro Moraes? Alguém atuou para esse órgão? E aí as informações começam a aparecer. E foi exatamente isso que ocorreu. A imprensa buscou o CAD e o CAD falou assim: aqui ninguém atuou. Aqui a esposa do Moraes não atuou. Ninguém desse escritório tem registro aqui. Foram no Banco Central, a mesma coisa. Olha, aqui a esposa do Moraes não atuou. Aqui ninguém desse escritório tem registro. Não há nenhum acesso ao Banco Central e ao CAD de pessoas relacionadas a esse escritório. E aí começa o cerco a se fechar, porque se o contrato previa 129 milhões para atuar nesse e naquele lugar, naquele outro e naquele outro, e esses lugares não têm atuação, então para que servia, afinal, esse valor? Até agora, o único lugar onde está registrada uma atuação do escritório da esposa do ministro Moraes é numa ação de calúnia que foi feita pelo Vorcar, o dono do Banco Master, contra uma pessoa, e ele perdeu nas duas instâncias. E aí o processo agora está aguardando subir para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Provavelmente essa deve ser a grande chance deles. Então, quer dizer, o cerco se fecha no sentido de que se ele não atuou aqui e ali, não justifica o valor já é injustificável mesmo se tivesse atuação. Agora, não tendo atuação, afinal de contas, então qual era o serviço? E essa é a grande questão, porque se o serviço não aparecer, vai ficar muito difícil justificar que não havia por trás desse contrato pelo menos uma intenção de buscar-se algum tipo de acesso privilegiado aos tribunais superiores, em especial ao STF. E isso é muito constrangedor, é imperativo que venha a público imediatamente alguém desse escritório e explique qual afinal era essa atuação. Se era uma atuação legítima, se era uma atuação lícita, se era uma atuação que era moral, ótimo. Então, explique-se. Porque se ninguém explicar e ninguém investigar, e a gente sabe que nenhuma dessas duas coisas vão acontecer, a imprensa vai começar a descobrir onde eles não atuavam. E se eles não atuavam em lugar nenhum, ficará claro que havia um interesse ou algum tipo de atuação nesse sentido de dar-se privilégio ao Master, aos tribunais superiores, aos ministros, e isso é muito constrangedor. Se a imprensa for fazer esse papel, é bom que o escritório apareça imediatamente e se explique, se é que é possível explicar alguma coisa.